Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um momento que nos encontramos em torno do Evangelho, buscando, através dessa leitura edificante, dessa congregação entre o plano físico e o plano espiritual, buscar a harmonização do nosso espírito através do conhecimento, dos exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Que a sua luz, que a sua paz possa tocar todos os corações de todas as pessoas que de alguma forma possa ter contato com o Evangelho de hoje. Pedimos, Pai, que ilumine os nossos corações, que nos intua para que possamos levar a sua palavra ao maior número de pessoas envolvidas e que todos, de alguma forma, possam buscar a luz na sua centelha divina guardada dentro dos seus corações. E que essa paz envolva todos os familiares daqueles que ouvirem esse Evangelho. Pedimos ainda a bênção a todos os membros administradores do grupo Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, da página Osmar Pires, da página no canal do YouTube, Reflexões Diárias, nos grupos Reflexões Diárias, Estudos, Tratamentos, dos grupos Allan Kardec, dos grupos Caminho da Espiritualidade, WhatsApp, de todos os grupos que recebem esse Evangelho que são postados, de todos aqueles nomes que são colocados para pedido de orações, os que são anotados, aqueles que às vezes não são anotados, aqueles que os nossos pensamentos chegam. Que de alguma forma a sua luz possa envolver cada família, cada coração, encarnados e desencarnados, e que todos vibrem na mesma sintonia de luz, de paz e de amor, e que as famílias possam se unir mais em torno do Evangelho, buscando a serenidade em seus corações, em seus pensamentos, em suas atitudes. Graças a Deus. O nosso Evangelho de hoje será sobre a parábola do bom samaritano. Vamos começar com uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver aqui qual mensagem saiu. De coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 22. Espíritos levianos em todas as ocasiões deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia, a conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa nas lutas da terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhece os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fúlgidas a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos. Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-se em imóveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Gestos que aparentavam dedicação converte-se em atitude do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Graças a Deus. Jesus misericordioso.
guarde os nossos corações puros, que possamos compreender a situação do outro, que esse amor frio, possessivo, não se transforme em ódio, de acordo com os dissabores da vida ou com o mau proceder de uma das partes. Que saibamos compreender, respeitar a opinião do próximo, aceitá-lo como é, não obstante deixando de amá-lo, de querer bem e de desejar coisas boas. Todas as energias que nos envolvam, a quem está ouvindo esse Evangelho, aos seus familiares, aquele que os nossos pensamentos cheguem, possam ser tocados por sua luz divina, que a paz possa trazer minutos de consciência tranquila e assim poder recomeçar sua vida retomando as atividades com outro prisma, no prisma do amor, do respeito, da serenidade, evitando julgamentos, evitando condenações, mas acima de tudo, respeitando decisões. Graças, meu Pai, que assim seja. Hoje o nosso Evangelho será sobre o bom samaritano, né? O sermão da montanha. Moisés, vamos buscar um pouco lá atrás, porque que a gente vai compreender, né? Moisés nos deixou um Pentateuco, assim como Kardec, né? Nos deixou um Pentateuco de alguns livros. E, segundo os textos, Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. E ele nos deixou alguns livros. Deixou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Hoje vamos ver alguma coisa do capítulo 19 do livro de Levítico. O Gênesis, que foi o primeiro, ele tratava das tradições judaicas. O livro fala de tudo o que aconteceu no princípio do mundo até o nascimento de Moisés. Logo em seguida veio o Êxodo, que começa do nascimento de Jesus, de Moisés, e conta a saga do povo hebreu com relação à saída do Egito e a peregrinação no deserto até a Palestina, até a Terra Prometida. O livro de Levítico é voltado para as regras de conduta, né? Apesar de que nós só focamos, a princípio, nos 10 mandamentos, a lei de Moisés contém 613 mandamentos. É como se fosse a nossa Constituição, né? Então, seria o livro de Levítico. Ele tem 613 mandamentos. O livro de Número é a continuidade da história das famílias que sucedeu na decorrência da formação das tribos, depois das tribos de Jacó, dos descendentes de Jacó, e lá fala todo o processo de descendência do povo judeu. E o livro Deuteronômio, que alguns falam que não foi por Moisés, mas é acreditado a Moisés, né? Que é uma compilação, seria assim, dos 4 livros, mostrando as passagens, né, mais significantes. Tanto que Deuteronômio vem do grego, que significa deuteronômio. Deuteron é segundo, e nômio é lei. Então fica segunda lei, a lei de novo, nesse sentido, porque traz os 4 livros reagrupados em seus pontos principais. Então, Moisés deixou esse Pentateuco como guia para os judeus, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E no livro de Levítico, no seu capítulo 19, que é o livro que trata das condutas, ele fala vamos falar, que fala das 613, né? Os 613 mandamentos. Vamos falar alguma coisa aqui sobre esse livro. Numa das condutas ele fala: quando cegares a messe de sua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, porque deixá-lo aos pobres e ao estrangeiro. E no transporte também, caiu, não junta. O que quer dizer isso?
quando cegares a messe de sua terra. Então, quando colher a sua plantação da sua terra, o canto do seu campo não cegarás totalmente. Ou seja, você não vai colher os cantos do seu plantio. Tem um lote quadrado, faz uma elipse, um círculo, e os cantos não se colhe. Colhe dentro do círculo. Por quê? Porque esses cantos têm que ser deixados para os pobres, para os andarilhos, para as viúvas colherem, para terem o seu sustento. Nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Caiu sua plantação no chão, deixa, para também eles colherem. No transporte, caiu, está transportando para o celeiro, caiu, deixa. Então, tudo isso é uma forma, né, de virtude, de caridade, ainda que imposta pela lei, mas que era uma forma de manter aqueles mais pobres que não tinham como ter o seu sustento, para os idosos, para as viúvas, né? Porque eles sabiam que na época da plantação colhiam-se então essa elipse, esse círculo, e deixavam os cantos, que era permitido, para que elas pudessem lá colherem, para ter o seu sustento. Igualmente com os que caíam nos transportes e igualmente os que caíam no chão. Já era um princípio de caridade, ainda que sobre o temor de Deus, né, porque era uma lei imposta sobre a pena de Deus se não fosse cumprida, mas já era o rascunho da caridade. Ainda no livro de Levítico ele fala: não furtareis, nem mentireis, nem usarei de falsidade para com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do teu Deus, porque eu sou o Senhor. Não oprimireis o teu próximo ou roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Jornaleiro, nesse caso, não é nada com jornal, é diarista, né? Seria o nosso diarista. Então, aquele que faz um trabalho de diarista tem que ser recebido no dia, segundo as leis mosaicas. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo ao pobre, nem comprazendo ao grande. Justiça, né? Com justiça julgará o teu próximo. Ou seja, você não deve favorecer o pobre e nem o grande. O que é certo, né? Nem grande e nem pequeno. Cada um deve ser julgado com justiça. Não aborrecerás teu irmão em teu íntimo, mas o repreenderás o teu próximo. E por causa dele não levarás sobre ti o pecado dele. Nós não devemos levar ódio, raiva do nosso irmão, daquele que nos rodeia, daquele que nos traz. Poderemos sim apontar, né, desde que seja algo edificante, na ajuda dele, mas não vamos carregar o peso dele conosco. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo. Essa é a parte mais importante, né, que a gente dessa mensagem, por que esse livro de Levítico chegou até esse evangelho. Não te vingarás, nem guardarás iras contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma frase, né, que a gente usa muito: mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Então nós podemos ver que essa frase é muito antiga, né, de 1.300 anos antes de Jesus. Já era uma regra judaica, né? E diferentemente de que muitas pessoas acham que é uma frase de Jesus, mas não, ela já existia. Foi por isso que essa parte do livro de Levítico entrou aqui nesse evangelho. Jesus nos trouxe diferente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque amará o teu próximo, como todas essas regras eram voltadas ao povo judeu, eles entendiam que o próximo era aqueles que conviviam com eles em suas tribos. Eles não tratavam próximo como semelhante. Semelhantes seriam todos, e não era esse caso. Eles tratavam o próximo seria aquele que está com ele na sua lida, né? Na sua aldeia, na sua tribo. Ou seja, esse é meu próximo, o outro pronto.
E a finalidade sempre foi de estender esse próximo para que seja o semelhante. Semelhante, ser humano semelhante, teria que ser tratado igualmente. E não simplesmente só o próximo. E naquela época, os doutores das leis, eles ficavam o tempo todo em debate, cada um querendo descobrir quem conhecia mais sobre os livros judaicos, que são vários livros, dessas obras de Moisés, tem o Torá e tem vários outros livros, né, que trazem uma quantidade enorme de leis. E eles, por serem de fato conhecedores, ficavam entre eles se debatendo quem entendia mais que o outro. Aí um citava uma obra, outro citava outra obra, e nesses debates infindáveis era simplesmente para preencher ego de quem sabia mais. Nunca no interesse de aplicar corretamente essas leis para a melhoria do povo. Então vamos agora para o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Olha só. Eis que um certo homem, intérprete da lei, que era os doutores da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ou seja, ele não queria saber a resposta no sentido de Jesus deveria fazer, porque a resposta ele já sabia o que deveria ser feito do que ele estava perguntando. Mas ele quis testar o conhecimento de Jesus. Ele quis fazer uma disputa intelectual com Jesus. E perguntou ele ao mestre: O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como a maior perfeição que nós já tivemos aqui na Terra, sabia que o objetivo dele era fazer um debate, né? E que ele teria intenções de retrucar, réplica, tréplica, né? E aquela pergunta foi mais para iniciar uma provocação. Mas Jesus, conhecedor de tudo, ele utilizou uma técnica, então, foi, não sei se podemos falar a palavra criada, mas sim, talvez criada não, mas que deu substância, né, a esse tipo de técnica, que foi a maêutica. O que é a maêutica é uma técnica de Sócrates, né, que é uma técnica de responder com uma pergunta, ele responde fazendo outra pergunta. Porque através dessa técnica você vai perguntando com outra pergunta e vai fazendo com que a pessoa que está te perguntando comece a retirar as respostas que ela busca de dentro de si mesma. Então Jesus responde com uma pergunta essa resposta. Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como te interpretas? Ou seja, Jesus devolve a ele a necessidade do conhecimento. E ele, como um doutor da lei, como um entendido, ele mostra que tem conhecimento. Com as seguintes respostas: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, e de toda a tua força, de todo o teu conhecimento e de todo o teu entendimento. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele perguntou para Jesus o que devia, mas ele já sabia a resposta. Jesus retruca ele e ele responde. E aí Jesus lhe diz: então, respondeu muito bem, faz isso e herdarás a vida eterna. Mas ele, como tinha o hábito de retrucar, novamente retrucou. E quem é o meu próximo? E mais uma vez Jesus não lhe responde e faz uma nova pergunta. Só que antes dele fazer essa nova pergunta, ele conta uma parábola. Diz o evangelista, quando ele perguntou, Jesus lhe respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair nas mãos dos saqueadores. E após de tudo lhe roubarem, lhe causarem grande sofrimento, retiraram-se e o deixaram caído. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho,
e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia pelo mesmo lugar, e vendo, também passou de largo. Chegando um certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Essa palavra é muito importante. Compadeceu-se dele. Chegando, tratou dos seus ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria, e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem mais, eu te indenizarei quando voltar. Nesse momento, Jesus não respondeu quem era o próximo, mas contou essa história. Essa história ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. E como podemos ver, ele narra 2 cidades. Uma chama Jerusalém e a outra chama Jericó. Jerusalém ficava na parte alta e Jericó ficava numa área baixa, próxima ao Mar Morto, praticamente no nível do mar. Jerusalém era conhecido por ter o seu templo base do judaísmo. É o local onde teria maior proximidade com Deus. É no local de peregrinação, no local de busca espiritual, de conhecimento, de aquisição de valores espirituais. Enquanto que Jericó não, Jericó ficava no baixo. Era uma cidade comercial, porque ela se situava num encontro de estrada, né? num cruzamento de estrada, e com isso teve o seu comércio muito fortalecido, acabava com valores mundanos se prevalecendo. Então, no alto, voltado para a espiritualidade, Jerusalém. Descendo para o baixo, para o mundo mundano, entre aspas, Jericó. Então, quando Jesus diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, o homem está descendo da espiritualidade para a vida material. E nisso veio a cair nas mãos dos salteadores. E quem são os salteadores? Os salteadores podem ser nossas tentações, pessoas que se aproximam de nós quando percebemos nossas fragilidades, nos atacam, nos ferem. Espíritos que nos perturbam quando vê nossa invigilância, pela nossa falta de fé, pelo nosso mau proceder, pelo nosso rancor, pela nossa amargura. Nos atacam sem clemência, ou seja, quanto mais eu desço, quanto mais eu me afasto de Deus e das suas leis divinas e vou em busca de uma falsa felicidade que eu só encontro no mundo material ou nos apegos excessivos, eu me torno vulnerável ao ataque dos salteadores. E esse ataque vem forte demais e muitas vezes nos deixa no chão. Quando eles nos derrubam, levam tudo, alguns com prejuízos financeiros, outros com prejuízos intelectuais, aquelas virtudes que achávamos que tinha, vai tudo. Porque na realidade as virtudes nós achávamos que tinha, porque aquela virtude verdadeira que nós já adquirimos, essa ele não nos rouba, porque aquilo está no nosso cerne. Mas aquilo que nós achávamos que tinha, esse eles levam. E tudo por causa da nossa invigilância, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa amargura, nossa falta de perdão. Ou seja, nós descemos da espiritualidade para o mundo material, nos apegamos aos valores materiais, abrimos a porta para o ataque de salteadores. E aí, quando acordamos, já estamos jogados nas estradas, sem utilidade. Quanta gente não fala, gente, eu me sinto um lixo, eu fui explorada. São vítimas dos salteadores da beira da estrada, que devido à sua invigilância, seu mau proceder, né, que sejamos claros em saber que quando nós abrimos a porta é pela nossa invigilância. E acabamos sendo vítima dos salteadores da beira da estrada. E na sequência da história, diz: descia um sacerdote, né?
pelo mesmo caminho e vindo passou ao largo. O sacerdote, naquela época, eram as pessoas que tinham, entre aspas, o contato direto com Deus. Para ser um sacerdote, só membros de famílias específicas. Outras pessoas não poderiam ser. Exemplo, família Machado. Então, se o sacerdote era Machado, só poderia ser sacerdote as pessoas da família Machado. Isso só como exemplo. Outras pessoas não poderiam ser sacerdote. Poderiam sim ser rabino, que é aquele que estuda, que tem conhecimento, mas o sacerdote eles não poderiam. Então esse sacerdote, ele sentia uma divindade. E ele, passando perto, ele falou, eu não vou me encontrar com essa pessoa caída. Quem sou eu para me rebaixar ao ponto de buscar ele numa beira da estrada? Não quero me misturar. Eu sou muito superior a isso. E ele emitiu socorro. Isso nós trazemos aqui para a nossa atualidade. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas, como nos sentimos superior. Essa pessoa está precisando de ajuda. A lei de causa e efeito vai cuidar dele. Quem mandou ele errar? Né? Nós, muitas vezes, eu falo nós que temos um certo conhecimento espiritual, acredita que lei de causa e efeito é uma punição. E desejamos, quando será que vai chegar a lei de causa e efeito para essa pessoa? Por que a lei de causa e efeito não chega para essa pessoa? Meu Deus, por que emitimos tanto julgamento? Porque já condenamos previamente. A lei de causa e efeito é um instrumento que atinge a todos, não como punição, mas como ensinamento, como educandário. Ela não deve ser desejada a outro num efeito punitivo. Ela chegará a nós todos, sem exceções, como forma de compreensão, de ensinamento, não como forma de punição. Porque quando eu me identifico em querendo essa punição, eu estou julgando a pessoa, estou desejando mal a essa pessoa. E pedindo a Deus que, através de um mecanismo de causa e efeito, julgue e condene essa pessoa para que ela sofra tudo que ela me fez sofrer. Só que, igualmente, quando eu sou atacado por inimigos espirituais, aí eu peço a Deus ao contrário. Eu não quero viver a lei de causa e efeito. Ai, Deus, me salva dos meus obsessores, porque aí já é o contrário. Aí você já não quer que a lei de causa e efeito se faça presente. Olha só a diferença. Para com o outro, exige-se, deseja-se a lei de causa e efeito como punição. Para mim, perdoa, seja diferente. Olha o ponto que chega a nós com o nosso egoísmo. Foi o caso desse sacerdote. Ele falou, olha, eu não quero me meter. Se ele desceu nessa situação e está aí, problema dele. O segundo personagem foi semelhante, um levita, que também descia pelo local. E vendo, passou ao lado. O que é um levita? Nós vimos que um sacerdote era um dos que cuidava dos templos, que cuidava da arca sagrada dos judeus, né? Ele era o único que podia cuidar da arca sagrada ali, responsável direto. E só poderiam ser sacerdotes a mesma família. Rabinos poderiam ser de outras famílias, desde que estudioso. E levita, eles eram descendentes da tribo de Levi. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. E os 12 filhos de Jacó formaram as tribos de Israel. Na realidade, mas na distribuição de terra, né, ficou diferente. Ficou 11 filhos de Israel e um neto. 11 filhos de Jacó, né, as tribos, descendentes de 11 filhos de Jacó e de um neto. Então, só para tentar explicar melhor. Levi era um dos 12 filhos de Jacó, que comandaram as 12 tribos de Israel. Mas na distribuição das terras,
os descendentes de Levi ficaram de fora. A terra foi distribuída por 12 tribos, mais 11 filhos e um neto, né, de Manassés, que era filho de José. Por quê? Os levitas ficaram responsáveis por essa parte de cuidar do templo, de todo o ritual do templo. Então, eles não ficaram numa área voltada especificamente da terra. Eles ficaram voltados com essa parte de sacerdotismo aí, de templo, mas não podiam ser sacerdote, mas eles eram responsáveis direto por todo o ritual dos templos. E só eles podiam fazer o transporte da arca, cuidar, limpar, né? Fazer a colocação dos pães e tudo mais. Então, eles se sentiam também seres especiais, porque era terminantemente proibido a qualquer outra pessoa tocar na arca, viver em torno da arca que continha todos os mandamentos das leis de Deus. Ali só era permitido aos levitas, né? Então, como ele passou, ele também viu, né, que ele não queria se misturar. Eu sou responsável por cuidar da arca, do templo, de toda a preparação do templo. Eu não quero me envolver com essa pessoa que está caída. Provavelmente ele teve o que mereceu. Nem sei quem é, não quero me envolver. Minhas mãos não se misturam com essa sujeira. Tem até uma passagem que os levitas estavam carregando uma arca e um tropeçou e a arca ia cair no chão. Um judeu preocupado com aquilo correu e segurou a arca. Pois ele morreu, porque era terminantemente sobre qualquer hipótese que outra pessoa que não fosse os levitas segurar a arca. Então ele tinha essa responsabilidade extrema e sagrada e se achava justo não se envolver, porque ele se achava que só poderia se envolver com o que era sagrado. E aí depois um certo samaritano que seguia pelo mesmo caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, que nós falamos lá atrás. Compadeceu. Ou seja, ele teve aquele sentimento de amor. Ele sentiu o que o outro sentia. Ele viu a necessidade do outro. Quando nós sentimos a necessidade do outro e deixamos de julgar, de condenar ou de lavar as mãos, quando a gente se compadece com o outro, essa é a verdadeira caridade, né? Mas e esse samaritano? Quem era o samaritano? Na época de Jesus, o Estado de Israel estava dividido em 3 regiões específicas. O sul era a Judéia, né, onde viviam os judeus. O meio era Samaria, onde viviam os samaritanos. E o norte era a Galiléia, onde viviam os galileus. A Judéia era a região mais nobre, mais rica, que ficava ao sul. Lá tinha os campos mais férteis, as cidades eram mais prósperas, lá tinha Jerusalém, né? E a Samaria já era um lugar mais desértico, de poucas riquezas. E a Galiléia era uma área pantanosa, né? Uma área de pesca, onde tinha o lago tão famoso que a gente sempre ouve falar de Genezaré, as cidades de Cafarnaum, de Caná, de Magdala, de Séfilis, de Nazaré. Era um local pobre, que não tinha nenhum grande profeta nascido naquela região, e que foi o local de onde veio Jesus de Nazaré, e foram as cidades que Jesus pregou. Mas então por que dessa confusão com o samaritano? A confusão do samaritano vem de 600 anos antes da invasão romana. Porque quando Samaria foi invadido pelo rei Nabucodonosor, e ele trouxe então, da Babilônia, famílias para colonizar a Samaria. E com isso, os babilônios que vieram se misturaram ao povo judeu que vivia na Samaria. E com o passar do tempo, foram se mesclando
E os costumes judaicos também passaram alguns misturaram com os costumes dos babilônios e chegaram ao ponto de alguns criarem até alguns templos diferentes. Inclusive até no estudo também, eles estudavam só os Velhos Testamentos, né? Só estudavam o Torá, enquanto que na parte de Judéia eles estudavam os Velhos Testamentos, estudavam os profetas, de Samaria estudavam o Torá, que é a lei do livro das leis judaicas, porque eles achavam que os livros dos profetas não eram obras religiosas. E com isso ele gerou uma disputa religiosa entre os judeus de Judéias e os de Samaria, samaritanos. Por eles não serem tolerados, por eles serem mestiços, né? Por terem códigos de leis diferentes, por ter um segundo templo de adoração, eles eram considerados hereges, né? Profanos. Então existia essa restrição com os samaritanos. Mas com essa parábola, Jesus vem mostrar através da sua história, né, que o doutor da lei, que era da região de Judéia, que ele convivia nos templos com os outros doutores, que também eram amigos de quem? Dos sacerdotes, que ele convivia com os sacerdotes, que também convivia com os levitas que tomavam conta. Então Jesus traz algo diferente. Ele poderia colocar qualquer outra pessoa como ajudante daquele homem caído, mas ele colocou justamente o samaritano, que é quem os doutores da lei e o povo judeu tinham restrições devido às diferenças religiosas com o samaritano. Então, com isso, ele resolveu pegar esse samaritano e mostrar que a caridade não está específica no ato de atender exclusivamente ao próximo que lhe é próximo, mas estendeu esse próximo ao lado do semelhante. Né? Ele se compadeceu, se preocupou com o outro. Não como aquele ato obrigatório do que os judeus falavam lá atrás, no livro de Levítico, lá no capítulo 19, que era obrigado a colher deixar as pontas do lugar para que os pobres, os transeuntes, né, as viúvas pudessem colher. Não, ele fez o atendimento ao caído por se compadecer, por saber que aquele próximo, apesar de não ser um próximo ligado à sua aldeia, era um semelhante. Foi isso que Jesus quis passar, né? E aí também ele passa ao lado desse viajante, né, se preocupou e aplica nele óleo e vinho. O óleo é o azeite, né? Que na época ele era usado também, esse azeite, ele era usado também não só para limpeza, para várias coisas no corpo, como também para lamparina, né? As lamparinas eram acesas com um azeite. Então, o azeite significava luz. E o vinho significava alegria, conforto. Então, com isso, ao usar o azeite e o vinho, Jesus simbolizava um conforto, a luz, um esclarecimento e um consolo. Então, com isso, quando encontramos um caído na estrada, aqueles que nós achamos e encontramos um amigo, um conhecido ou não conhecido, que necessita de uma ajuda, nós precisamos de levar azeite e vinho, cuidar dele, ou seja, levar luz, né? E levar a alegria, dar suporte a ele, através do esclarecimento, através do consolo, e não simplesmente condená-lo. Olha, você errou, eu vou te ajudar aqui, mas você está ferrado. A partir de agora, a lei de causa e efeito vai te pegar. Você vai ter que ser responsabilizado por tudo. Não, ou ao contrário, ó, eu vou cuidar, não se preocupa não, é que você melhorar, você volta a ser do mesmo jeito e toca a bola para frente. Você caiu hoje, mas amanhã você levanta e vamos, o importante é festar. Não, não pode haver esses exageros. Nós temos que cuidar e dar suporte emocional e espiritual.
né? Isso é a parte do consolo, né? Chegar para a pessoa, ajudar e falar, olha, fica tranquilo, logo você vai melhorar, né? E a hospedaria? A hospedaria é o lugar onde se encontram as condições ideais para o tratamento daquela pessoa que caiu. Pode ser um hospital, pode ser um templo religioso, pode ser um psicólogo, um tratamento espiritual, um local de orações, um evangelho no lar. Ou seja, você presta um serviço assistencial, né? Vai lá, atende ao caído, dá a primeira ajuda, dá o primeiro amparo e depois encaminha ele para um local mais adequado para o tratamento. E no dia seguinte, aí diz no dia seguinte, ou seja, após passada a noite de escuridão, ou seja, durante a noite ele ficou com a pessoa. Então, naquele momento crítico, que a pessoa estava em crise, necessitando de amparo, ele ficou. Mas, passada aquela noite, passado aquele momento de escuridão, aí ele começa a respirar, começa a ver a luz, ele entrega ao hospedeiro, ou seja, para quem vai fazer o tratamento mais corretamente, que seria aquelas situações do templo religioso, de um psicólogo, de um hospital, de um local de orações, ou seja, tirou ele da crise, passou e vai seguir a vida dele. E ele ainda diz que no dia seguinte ele entregou 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, que depois, quando eu voltar, se houver mais algum gasto, lhe recompensarei. Ele cria um vínculo com essa pessoa. Eu ajudei, eu estou seguindo a minha vida, mas eu me comprometo a voltar para ver como que você está. Ou seja, Jesus utilizou de todas as técnicas para ajudar essa pessoa. Ele deu ao primeiro suporte, cuidou com atenção, com carinho, deu luz, iluminou o caminho, carregou, levou para um local adequado, passou a noite, que era um momento de escuridão mais terrível, encaminhou para um local de tratamento adequado, depois se comprometeu a voltar para dar o suporte. Em nenhum momento Jesus perguntou: qual o motivo que te levou a cair? Ele apenas mostrou que o samaritano ajudou sem nenhuma condição. E aí, voltando à história, no início, quando Jesus foi perguntado, e Jesus, que respondeu novamente pela maiêutica, pergunta ao homem: qual desses 3 te parece ser o próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Mas o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Ele não quis falar o samaritano, mas falou aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus então falou: faça igualmente e terás a vida eterna. Ou seja, com essa parábola, Jesus reconceitua o próximo, né? O próximo deixa de ser aquele então falado no livro de Levítico, que era próximo, aquele que está perto, mas ele estende essa condição de próximo ao semelhante, em colocando entre aspas, inimigos, não seria tão inimigo, mas um inimigo, como semelhante, como que usou de misericórdia com ele. E com isso nós estendemos a misericórdia a outras pessoas. Então que nós possamos compadecer com o erro dos outros, não julgar, não condenar, estender as mãos, amparar, atravessar a noite escura, encaminhá-los para o hospedeiro e se comprometer a dar suporte sempre que for necessário. Essa é a parábola do bom samaritano. Esperamos que de alguma forma possamos ter passado algum conhecimento sobre essa parábola. E que voltamos agora então para o encerramento do nosso evangelho de hoje, pedindo ao nosso Pai as bênçãos, pedindo que estenda as mãos sobre as águas postas, transformando essa simples água nos lenitivo para as nossas dores, nossas angústias, nossas tristezas. Pedimos ainda que visitem os hospitais, buscando aos doentes, aos parentes que estão aflitos, idosos, crianças, todos os tipos de doença, câncer e outras mais.
que visitem os orfanatos, que visitem os asilos, que visitem as famílias que estão em conflitos, que visitem os pais desempregados que não conseguem dar a sustentação, que visitem os pontos de consumos de drogas, as clínicas de aborto, que leva conforto a todos aqueles que necessitam, que visitem aos governantes da terra, para que tenha discernimento no trato do dinheiro público, que todos aqueles que necessitam do seu amparo possam de alguma forma receber a luz, que os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham, parentes, amigos ou os que se dizem nossos inimigos, também possam receber o benefício desse evangelho, dessa luz e desse momento de luz. E que possamos todos, então, envolvidos nesse eterno amor e na misericórdia do Pai para conosco, que sempre está a nos acolher, nos amparar e a cuidar de nós, que possamos irmos para o encerramento final com a oração, que é o verdadeiro alimento que nos enche de luz, de paz e de harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.